Olá, aluno! Aqui quem fala é a professora Fabiola. Bem-vindo à aula 2 da nossa disciplina de TCC1, a aula referente ao módulo 2, em que eu farei com vocês uma revisão sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. Lembrando que vocês têm disponíveis na plataforma, nos materiais da disciplina de metodologia de pesquisa aplicada à educação física, algumas informações a mais do que eu estarei aqui disponibilizando para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem consultar esse material ou vocês podem entrar em contato comigo por mensagens ou por e-mail para que eu possa disponibilizá-los para vocês. Como a gente vai tratar sobre um projeto de pesquisa, né, como a disciplina de TCC1 ela envolve a elaboração de um projeto de pesquisa, eu vou relembrar então o que é esse projeto de pesquisa. Então, o projeto da pesquisa ele é um documento que contém as fases do planejamento. Então, é mais ou menos o que você pretende fazer quando você for executar esse projeto. Só que, além dessas fases, a gente precisa de alguns elementos que vão embasar teoricamente o seu projeto para que ele possa, então, ser executado. A gente tem alguns elementos que compõem um projeto de pesquisa, pensando em sua estrutura física, né? Vamos assim dizer. Então, um projeto de pesquisa ele vai ser formado por elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Eu vou entrar um pouquinho aqui em cada um deles com vocês, para que vocês possam relembrar esses elementos e assim vocês possam estruturar depois o projeto de pesquisa de vocês juntamente com os seus orientadores. Então, os elementos pré-textuais, como o próprio nome diz, são elementos que não contêm bases teóricas de texto. São elementos que vão aparecer antes da introdução, mais especificamente. Então, a gente tem aí a capa, a folha de rosto, o resumo, principalmente, turma, o resumo em português, tá? É muito importante que vocês tragam esse resumo no pré-projeto de vocês. A gente tem as listas, que elas podem ser listas de ilustrações, aí as listas de ilustrações entram figuras e quadros, listas de tabela, caso o projeto de vocês tenha algum tipo de tabela, e a gente tem as listas de abreviaturas e siglas. Então, qualquer abreviatura e sigla que vocês utilizem no texto de vocês, elas devem aparecer aqui em forma de lista. Normalmente, essa lista ela é organizada em ordem alfabética, tá? Não em ordem de aparição. E, por fim, o último elemento pré-textual que vai compor o pré-projeto de vocês é o sumário. No sumário, nada mais é do que a indicação das páginas em que cada item do trabalho de vocês se inicia, né? Então, a introdução ela vai se iniciar na página 8, por exemplo. Então, vai ter que vir lá, no sumário, introdução 8. Né? Lembrando que o sumário ele só contabiliza os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Esses elementos pré-textuais eles não entram no sumário, ok? Na próxima aula, que é a aula referente ao módulo 3, eu vou relembrar algumas coisas de formatação dos trabalhos, então alguns pontos sobre questões de numeração e afins a gente vai ver na próxima aula. Então esses são os elementos pré-textuais que devem vir no pré-projeto de vocês, né? No pré-projeto que vai ser apresentado aí para o orientador ao final da disciplina. E aí a gente entra, então, nos elementos textuais de um projeto. Aqui, pessoal, são os elementos mais importantes do projeto. É claro que os elementos pré-textuais eles vão dar uma estruturação para o trabalho, mas não adianta a gente focar só nos elementos pré-textuais, na organização estrutural do trabalho, e a gente não dá uma atenção especial aos elementos que realmente dão uma base teórica para o nosso projeto. E esses são os elementos textuais. Então, o primeiro elemento textual que vem aí no trabalho é a introdução. Então, a introdução ela é a parte em que vocês vão expor o problema do tema do estudo de vocês. Então, por exemplo, né, eu quero fazer um estudo sobre a educação física e a obesidade infantil. Então, dentro da minha introdução, eu tenho que estruturar
ideias que me levaram nesse tema e trazer então um problema, né? Será, por exemplo, né, será que a educação física infantil consegue diminuir os níveis de obesidade infantil? Então eu tenho que apresentar lá que as crianças, por exemplo, né, o número de crianças obesas está aumentando, o número de crianças sedentárias também está aumentando, e que a prática de atividade física na infância, por exemplo, estimula a pessoa a manter níveis saudáveis ou níveis de prática de atividade física quando mais velhos. Então isso, né, pode ser uma estrutura e uma problematização desse meu tema. Então eu tenho que pensar sobre isso quando eu estou elaborando e escrevendo a minha introdução. Além disso, é dentro da introdução que a gente vai apresentar algumas subseções, que são os objetivos do meu trabalho, e aí lembrando, né, a gente tem objetivos gerais e objetivos específicos. Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei de educação física e obesidade, meu objetivo vai ser comparar crianças que têm atividade física, comparar, por exemplo, a massa corporal de crianças que praticam educação física escolar e que não praticam educação física escolar. E será que isso é viável? A gente vai discutir isso, vocês vão discutir isso com o orientador de vocês. E aí a gente tem a justificativa, também dentro, como uma subseção da introdução. A justificativa seria do porquê que esse meu trabalho ele vai ser importante, né? Como que eu explicar a relação da educação física escolar com a obesidade é importante que realmente justifique a necessidade do meu trabalho. Então, isso a gente tem que pensar, né, quando a gente está estruturando a nossa introdução. Dependendo da configuração, turma, essa justificativa ela já pode vir até intrinsecamente dentro do texto, tá certo? Não necessariamente a gente precisaria criar uma subseção para justificativa, dependendo de como vocês forem estruturar o trabalho de vocês. Tá? E o outro ponto que eu esqueci de inserir aqui também seria as hipóteses do meu trabalho. Né? Se eu tenho um objetivo, eu tenho uma hipótese. Então, se eu estou comparando um grupo que pratica educação física escolar, a massa corporal de um grupo que pratica educação física escolar, com outro grupo que não pratica, então eu tenho uma expectativa de resultado. Então, eu espero que o grupo que pratica atividade educação física escolar vai ter uma massa corporal, por exemplo, menor do que o grupo que não praticou. Né? Então, a gente pode pensar nessas questões de hipótese. E, normalmente, a gente tem uma hipótese para cada objetivo. Professora, mas eu tenho objetivo geral e objetivo específico. Então, as suas hipóteses elas vão ser referentes aos objetivos específicos, não ao objetivo geral. E aí, terminei a introdução, eu entro na parte que a gente chama a parte de desenvolvimento. O desenvolvimento ele é formado por dois componentes. O primeiro deles é a revisão de literatura. Né? Caso eu vá fazer um trabalho que eu vou atuar na prática, né, que eu vou realizar uma pesquisa de campo, então eu tenho uma revisão de literatura que ela vai mostrar para o leitor o estado da arte do tema. Então, estou falando sobre educação física escolar e obesidade. Então, eu vou pesquisar tudo que eu posso de estudos que relacionam essas duas linhas de conhecimento. E a partir daí eu vou escrever uma revisão. O que o pessoal está fazendo agora, né, sobre esse tema? O pessoal tem avaliado a qualidade de vida das crianças. O pessoal avaliou se a criança pratica ou não e como que isso influenciou em algum ponto da vida dela. Então, a gente tem que ver como que os estudos que trabalham uma temática próxima à nossa, eles estão trabalhando e apresentando seus resultados. Turma, normalmente a revisão de literatura ela não é obrigatória, tá? Mas acredito que a maioria dos orientadores de vocês vai exigir, sim, essa revisão de literatura, que é onde vocês realmente vão buscar o que existe para a gente saber se o estudo vale ou não a pena ser realizado. Então, é bem interessante a gente fazer essa revisão de literatura. Caso o estudo de vocês for meramente teórico, talvez essa revisão de literatura ela não será parte do texto dessa forma. Ela vai ser apresentada de uma outra forma, né? Porque a gente está fazendo uma revisão de texto, uma revisão sistemática, enfim, algum tipo de trabalho de revisão. Então, isso vocês vão apresentar de uma outra forma quando apresentado no texto.
O outro elemento do desenvolvimento são os materiais e métodos, ou procedimentos metodológicos. Aí vocês podem tratar isso de vários nomes diferentes e acho que acredito que cada orientador vai orientar vocês ao nome mais ideal a ser utilizado. Nessa parte do desenvolvimento, a gente vai apresentar os procedimentos que serão adotados no trabalho de vocês para que os objetivos propostos sejam alcançados. Então, eu vou, dentro dessa parte de materiais e métodos, né, essa parte de procedimentos, eu vou colocar lá que eu vou usar, por exemplo, crianças do 5º ao 9º ano, eu tenho que colocar lá se eu vou usar só os meninos ou só as meninas, né? Então, eu tenho que colocar o público que eu vou fazer isso e a faixa etária específica. Eu tenho algum critério de inclusão ou de exclusão para esse meu público? Porque eu coloco lá 5º ano, beleza, mas 5º ano, né? Ele me dá diferentes possibilidades. Então, se eu vou trabalhar com crianças com algum tipo de necessidade, então eu tenho que especificar isso lá, né? Que a criança tem que apresentar algum tipo de necessidade, né? Então, a gente tem que realmente deixar bem claro. Eu vou trabalhar com 1 ou 2 grupos, então isso tem que estar lá claro dentro dos meus procedimentos metodológicos. Isso, então, seria, por exemplo, a minha amostra. Professora, mas eu vou fazer só uma revisão de literatura, um trabalho teórico. Então, certo. Então, você vai ter que mostrar para o seu leitor como que você fez esse processo. Em qual base de dados que você fez a busca de artigo? Como que foi a seleção de artigo? Você leu todos ou baseou a sua escolha na leitura de título e resumo? Né? Qual foram os critérios para a inclusão do estudo ou exclusão do estudo do seu trabalho? Isso tudo tem que estar descrito dentro dos procedimentos metodológicos. Eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu preciso ter a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa? Provavelmente sim. Então, você tem que pôr isso lá, que o projeto vai ser aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local, né, que os alunos vão ter que dar o consentimento de participar ou não no estudo, e essas coisas. E se você ainda vai fazer um estudo de intervenção, né, um estudo que a gente vai coletar dados, vocês ainda têm que colocar nos procedimentos como que esses dados vão ser coletados. Então, vocês vão até a escola, vocês vão fazer uma entrevista com o aluno, com o diretor, vai ser entrevista virtual, presencial. Depois que você fez a entrevista, por exemplo, como que você vai tratar esses dados? Vai transcrever a entrevista toda? A entrevista é questões abertas, questões fechadas? Tudo isso tem que estar escrito de forma clara para que uma outra pessoa pegue o seu trabalho e ele seja capaz de replicar exatamente o que você fez. Então, quanto mais descrito vier essa parte dos procedimentos, é melhor, porque fica mais fácil uma pessoa extra, você e seu orientador, pegar, ler e entender o que você quis fazer dentro do seu trabalho, e assim ele possa, por exemplo, replicar o seu trabalho, a sua metodologia, os seus métodos, num outro público, né? Então, você fez uma pesquisa com educação infantil, e aí agora eu quero fazer a mesma pesquisa, com a mesma ideia, com a mesma coisa que você fez, mas eu quero fazer agora no ensino médio. Então, eu tenho que saber exatamente quais foram os seus critérios, os seus procedimentos, para que eu possa realizar a pesquisa exatamente da mesma forma. Ou eu quero comparar os seus resultados aqui na região, né, aqui no Vale de São Francisco, com, por exemplo, a minha cidade, que é Belo Horizonte. Será que os resultados vão ser os mesmos? Eu preciso realmente ter tudo bem escritinho ali nos seus procedimentos para que eu possa, então, replicar esse trabalho. Então, a gente tem dentro do desenvolvimento introdução, revisão de literatura e materiais e métodos ou procedimentos metodológicos. Lembrando, pessoal, de novo, que a revisão ela pode não ser obrigatória. Tá? Então, se você quiser, isso vai ser um acordo entre você e seu orientador. Normalmente, em trabalhos de conclusão de curso, é interessante a gente colocar essa questão da revisão. Professora, mas eu combinei com o meu orientador que eu vou fazer o trabalho em formato de artigo. Então, realmente, em formato de artigo, a revisão de literatura ela não vai entrar como um elemento textual. Então, isso tudo tem que ser bem acordado entre você e seu orientador. Então, finalizei lá os meus materiais e métodos. Né? Lembrando que a análise dos dados também tem que constar dentro desse subtópico de materiais e métodos. E aí, como a gente está tratando de um projeto, o projeto ele deve ter na sua estrutura o cronograma e o orçamento. Então, o cronograma, você vai explicitar
todas as etapas do projeto, então coleta de dados, submissão do comitê de ética, análise de dados, busca de artigos para discussão e, enfim, construção do texto. Isso tudo deve estar explicitado no seu cronograma e em qual momento elas acontecerão. Então, por exemplo, a nossa disciplina vai até dezembro. Então, o cronograma de vocês ele pode começar, por exemplo, agora, né, no início da nossa disciplina, que seria 10 de agosto, e o cronograma de vocês ele vai até o final do projeto. Então, se a ideia de vocês é defender o TCC 2 no semestre que vem, então vocês têm que pensar que uma das etapas tem que ser, por exemplo, a defesa do trabalho que vai acontecer em junho do ano que vem, julho do ano que vem. Então tem que pensar de todas essas etapas, inclusive na execução dos seus procedimentos. E outro ponto importante num projeto de pesquisa, né, num pré-projeto de TCC, é o orçamento, que são os gastos previstos para a realização do seu projeto. Então, o que eu vou precisar? Eu vou fazer entrevista, então eu vou precisar de um celular, um tripé, e depois eu vou precisar de um computador para transcrever. Então, isso você vai colocar lá. Ah, mas eu não vou precisar comprar, porque eu já tenho. Então, você coloca o preço dele, mas você coloca que não vai precisar ser adquirido. Então, a gente tem alguns modelos de orçamento que vocês podem utilizar também lá nos materiais da disciplina de metodologia de pesquisa, ou caso seja necessário, vocês podem entrar em contato comigo que eu disponibilizo isso para vocês. Então, é através tanto do cronograma quanto do orçamento que um leitor ou um avaliador ele consegue definir se o seu projeto é viável ou não, né? Porque se você coloca lá que para a realização do seu projeto você precisa, sei lá, de R$5.000, você acha que isso é viável, pensando na situação atual que a gente está vivendo? Não é. Então a gente tem que pensar bem nisso quando a gente está criando essas questões de orçamento. E o cronograma, por exemplo, será que eu consigo fazer em um mês uma coleta de dados no semestre que vem? Considerando que a gente está vivendo num momento de pandemia, que a gente não sabe quando aulas vão voltar realmente, vocês têm que tomar muito cuidado na elaboração desse cronograma juntamente com o orientador de vocês, tá certo? Mas eu acho que a partir do ano que vem a gente espera que tudo esteja normalizado, mas vocês vão fazer uma previsão aí de como que vai ser, como que acontecerão essas etapas. E por fim, a gente tem os elementos pós-textuais. Então, o primeiro deles é o tópico de referências. Então, no tópico, durante o seu trabalho, todo o conteúdo que foi utilizado, todo o conteúdo teórico, né, que foi utilizado para o embasamento e para a construção do seu problema, eles devem ser citados na lista de referências. Professor, eu usei um site, o site tem que constar na lista de referências. Professor, eu usei um livro, tem que constar na lista de referências. Eu usei um artigo. Tudo que vocês usarem como elemento de construção do problema, ou, professor, eu usei um artigo que ele usou um método que eu acho que vai caber para o meu estudo. Isso tem que estar tanto no texto quanto na lista de referências. Isso é muito importante, pessoal, porque senão fica parecendo, se vocês não citam as referências no texto e não citam as referências na lista, fica parecendo que vocês estão construindo a ideia da cabeça de vocês, e se a gente passar o seu trabalho em algum programa antiplágio, o programa antiplágio vai deduzir que o seu trabalho foi todo plagiado. E isso é um dos pontos que dá nota 0 na nossa disciplina. Então, fiquem bem atentos com essa questão de citação, tanto das referências no texto, quanto na lista de referências, tá? E aí a gente tem também, dentro dos elementos pós-textuais, os apêndices e os anexos. Os apêndices e os anexos, turma, em linhas gerais, eles são a mesma coisa. São textos ou documentos que a gente utilizou, mas que eles não cabiam no corpo do texto. A diferença principal entre apêndice e anexo é que o apêndice são documentos que você, autor, fez. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ficha de anamnese, ou eu fiz a minha entrevista, mas eu não quis pôr as perguntas no texto, então eu vou colocar as perguntas da minha entrevista em apêndice. Então, eu que fiz as perguntas, então é um apêndice. Aí o anexo é a mesma coisa, são textos, documentos, mas são textos que não foram elaborados por você, autor. São o que, por exemplo, a carta de aceite do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, eu tenho lá a carta de aceite, eu vou anexar essa carta de aceite para mostrar que realmente eu passei o meu projeto pelo Comitê de Ética. Então, vai ter essa carta lá, e aí você vai colocar como anexo. Então, a ideia é a mesma, são textos e documentos que não cabem no texto,
né, para o texto não ficar muito longo, mas que eles devem ser incluídos no projeto em forma de apêndices e forma de anexo. Então, pessoal, é isso o que eu tenho para essa aula de hoje. Realmente foi só uma revisão do que a gente já viu na disciplina de metodologia. Qualquer dúvida, me procurem ou procurem o orientador de vocês quanto a essa estruturação e quanto aos elementos obrigatórios de um projeto. Lembrando que quem vai avaliar esse projeto é o seu orientador, então eu sugiro que vocês conversem com ele, mais do que comigo, principalmente, mas eu estou sempre à disposição para auxiliá-los e ajudar na maneira que for necessária no momento, ok? E a necessidade de qualquer material é só entrar em contato comigo, que eu auxilio na elaboração ou no envio desses projetos ou desses exemplos que vocês estão me pedindo, ok? Então, um abraço, até a próxima aula.